3.2, evolução. É o ensino filosófico que tenta anular a pessoa de Deus como Criador. Há duas correntes de evolucionismo, a radical e a moderada. A radical tenta anular completamente a participação divina na criação. Tentam explicar de forma racional o estado atual da criação através de períodos evolutivos, até que chegam no que eles chamam de átomo original, porém não conseguem explicar como esse átomo surgiu. Os moderados acreditam que Deus teria criado o átomo original e deu-lhe o poder de evoluir. Eles misturam evolução com o ensino bíblico. O que é isso? É interessante vocês se aprofundarem na teoria chamada de Big Bang. Tá bom? O que essa teoria diz? E até recomendo um documentário que vocês acham no YouTube, com o título O Universo Além do Big Bang. E ali cientistas físicos, sérios, universo além do Big Bang. Tá bom? Ali cientistas, até ateus sérios, eles falam o seguinte: olha, o Big Bang, ele descreve só a expansão do universo. O Big Bang, ele não explica o que existia antes dessa expansão ou explosão, O certo seria expansão, ou seja, explosão, mas muitos falam explosão, vamos falar explosão. O Big Bang não explica, ele diz lá, o que havia antes da explosão, não explica o que causou essa explosão. O Big Bang não explica nada disso. Nós simplesmente não sabemos. A única coisa que nós vemos é que o universo está em expansão e nós conseguimos perceber essa expansão. E até se nós fizermos matematicamente, tá bom? Um movimento contrário do universo, nós percebemos que teve um tempo que o universo era, presta atenção nisso, menor do que a menor partícula do átomo. O que é menor do que a menor partícula do átomo? É nada. Você tem a menor partícula, existia algo menor do que essa menor partícula, ou seja, nada. Algo tem que ter iniciado o universo. O Big Bang, na verdade, ele é um testemunho do criacionismo. Tá bom? Tanto que se vocês pesquisarem, esse ateu, que era um dos físicos mais conceituados aí, que morreu recentemente, Steve Hawking, ele queria provar que o universo é eterno. Por que ele queria provar que o universo é eterno? Pode pesquisar. Porque o fato do universo ter começado, isso daí é uma bomba na mão do evolucionista. Porque até a década de 20, quando surgiu a teoria do Big Bang, década agora de 1920, fala década de 20, eu estou no ano 2020 daqui a pouco, até a década de 20, o que os cientistas diziam? Os cientistas afirmavam o seguinte: não existe criador, o universo é eterno. E o que a teoria do Big Bang provou, que hoje eles consideram a teoria do Big Bang provada pela física. A teoria do Big Bang provou que o universo não é eterno, ele teve começo. E os cientistas ateus falam isso nesse documentário aí, que é muito interessante, tá bom? Então, na verdade, a teoria do Big Bang é um testemunho para o teísmo ou para o ateísmo? Na verdade, é mais para o teísmo. Porque, inclusive, teve um cientista que falou, não lembro o nome dele agora, depois eu mando para vocês. Mas se vocês quiserem anotar essa frase, vocês vão encontrar ela na internet. Ele falou o seguinte: nós estávamos escalando uma montanha do conhecimento, falando sobre a descoberta do Big Bang e que o universo não é eterno, que ele teve um princípio. Ele disse: nós estávamos escalando uma montanha do conhecimento e quando nós chegamos lá em cima, nós encontramos um grupo de teólogos já sentados lá em cima com esse conhecimento. Qual conhecimento ele está dizendo? Que o universo não é eterno, que ele tem começo. Tá bom? Então, o evolucionismo, na verdade, a ciência hoje ela é contra o evolucionismo. Teoria evolucionista, você acredita que um osso ele sobreviva 50 milhões de anos? É claro que não. Porque você pode pegar na história o achado histórico humano mais antigo que existe, foi no mar Mediterrâneo, na ilha de Malta. Esse achado, e aí com construções humanas, tudo comprovado que homens viveram lá, como ele foi datado? 5.400 anos atrás. Segundo a Bíblia, o homem foi criado 6.000 anos atrás. Pela cronologia bíblica, aproximadamente 6.000 anos atrás. Tá bom? E aí, interessante, nesse documentário que eu vi,
É um canal que vocês devem valorizar muito, o canal History 2, H2 é o código dele. É um canal bem interessante. Nesse documentário, esses ossos de 5.400 anos, o professor falou o seguinte: nós temos que pegar nesses ossos com cuidado, porque tanto tempo eles já estão se desfazendo. Opa, peraí, quer dizer que um osso se desfaz com 5.400 anos de idade? Como é que a ciência diz que existem ossos aí de 50 milhões de anos? Tem alguém querendo se enganar, porque me enganar, ninguém me engana com essa história, né? Tá bom? Então, o evolucionismo, eu considero uma teoria morta, pelo seguinte: o maior ateu do século XX, ele abandonou o ateísmo. É um livro que eu recomendo muito a vocês. O título do livro é Um Ateu Garante, Deus Existe. É um inglês que ele foi considerado o maior teórico do evolucionismo e do ateísmo no século XX. Ele escreveu uns livros que era considerado assim a Bíblia do ateísmo. Livros com o nome dele é Anthony Flew, escreve com F-L-E-W, Anthony Flew. Ele escreveu um livro com o título, por exemplo, Não Há Deus, e vários livros que ele escreveu sempre defendendo de forma muito lógica o ateísmo, tá ok? Até que ele viu, já nos anos 2000, ele vai se converter em 2004. Anthony Flew se converteu e ele falando o seguinte, que as experiências, os estudos com o DNA realmente derruba a teoria do ateísmo, porque dá para você ver que não tem como o homem ser obra do acaso. O homem, ele é organizado, tá bom? Até a possibilidade de resistir a uma doença, de lutar contra uma doença. Um homem e uma mulher se unem e é um código super complexo, vai gerar detalhes de cabelo, dos olhos, tudo da altura do homem. O homem é todo programado, não tem como ser obra do acaso. Então, Anthony Flew abandonou o ateísmo e ele escreveu esse livro, Um Ateu Garante, Deus Existe, né? Que é um testemunho interessante. Esse Richard Dawkins ficou, a princípio ele negou, não, o Anthony Flew não abandonou o ateísmo, não, depois teve que engolir essa. Anthony Flew abandonou o ateísmo. E outra coisa que eu considero que praticamente matou o evolucionismo foi a conversão também do homem. Vocês acham o testemunho dele na internet? A conversão do cientista que fez a maior descoberta aí do nosso século, que foi o genoma humano, que mapeou o DNA humano, o americano Francis Collins. É outro livro também interessante para vocês lerem. Ele escreveu um livro, e ele conta que ele era ateu, filho de ateus. Religião, esse negócio, ele considerava, mas isso é outra coisa, é para pessoas que não têm o que fazer. Até que ele estudando, ele dirigiu o projeto Genoma, que estudou, ele achou tão fantástico o DNA humano, que ele falou assim, não tem como isso ser obra do acaso. Ele falou assim, o Deus, o ser que organizou isso aqui, eu tenho que conhecer. E ele conta que ele encontrou Deus através da ciência. Não foi ninguém que evangelizou ele, não. Ele sozinho, ele falou o seguinte, tem que existir um Deus. E ele começou a procurar nas religiões, até que ele encontrou o cristianismo, conheceu a Bíblia, e ele se converteu. Você encontra vários testemunhos dele no YouTube, né? Então é assim, se hoje os cientistas que eu considero têm que falar isso, se fossem sérios, seguir até o que a ciência diz, o evolucionismo já estava bom, porque só o DNA humano já prova que não tem como o homem ser obra do acaso, tá bom? E lembrando que o próprio Darwin, ele falou o seguinte, se alguém algum dia encontrar um órgão, uma parte complexa do corpo humano, a minha teoria vai cair por terra, ou seja, não pode ter evoluído, algo complexo não pode evoluir. O que você mais tem no corpo humano é complexo, desde uma célula, do DNA, tudo é complexo, né? Hoje, com o microscópio, que se vê, que se funciona, como funciona o organismo humano, tudo é complexo.